Braço direito do Lula caiu, a PF pegou, tá apertando, delação vai sair e vai quebrar o sistema, vai deteriorar o governo Lula e tá tudo, meus queridos, tudo pavimentado para 2026 ser a maior revolução que o país já viu. O que eu quero dizer com revolução? A gente eleger uma Câmara, um Senado de direita, um presidente com um percentual acima de 60% de voto, uma coisa que a gente não vê há muito tempo, com capital político no talo, com uma população sedenta por revolução, por inovação, por novidade e também sedenta por justiça. Entenda o seguinte, sabe por que aconteceu aquelas revoluções no Nepal? Por que aconteceu a revolução na Malásia? Porque a democracia é feita de ciclos e esses ciclos são feitos para dar uma sensação de justiça, para descomprimir a indignação da população. É para isso que serve. Ou seja, em um dos casos que aconteceu, acho que foi no Nepal ou foi em outro país desse pequeno, que aconteceu a revolução da geração Z, que foi o pessoal botando fogo, aquela revolução que derrubou o governo, perfeito? Em um desses países, o que foi o estopim para acontecer a revolução? Porque eles compraram 10 carros de luxo para o pessoal do Senado, do Congresso, assim, e a população tava passando fome. E aí bateu uma revolta e foi pra cima. Foi por 10 carros de luxo. Não é uma grande coisa, mas aquilo ali foi composto da insatisfação sequencial. Teve os 10 carros de luxo e não teve nada, ou seja, mesmo com revolução, mesmo com muito protesto por causa dos 10 carros, mesmo assim eles compraram, eles passaram por cima da vontade popular e aí eles quiseram justiça. Em outro momento no Nepal, aconteceu um escândalo gigantesco de corrupção, foi investigado, chegou no STF, foi arquivado, a população não aceitou não ter uma justiça e aí aconteceu a revolução. O que acontece em países mais estratégicos para você fazer essa manutenção? Eles cortam a cabeça de alguém, eles pegam alguém para Cristo. Quando você pega alguém para Cristo, você tira a compressão da sociedade. A sociedade se sente justiçada. E aqui no Brasil, o Cristo vai ser Lula. Ou seja, quando tirar o Lula, mesmo tirando o Lula, o pessoal ainda vai ficar revoltado com a injustiça que o STF está fazendo. Em um momento, quando chegar o novo presidente, a pressão para corrigir a direção do STF vai ser gigantesca. E quando isso acontecer, e a Câmara, o Senado e o presidente for de direita e com muito capital político, ou seja, muito apoio popular, tudo vai mudar. E para o que você precisa para criar essa compressão, criar esse ambiente? Você precisa de uma sensação de injustiça muito grande na população. Isso já começou. Eu mostrei no vídeo passado para vocês um vídeo de um indivíduo, de uma criança que entregou um porquinho de dinheiro para um criminoso com o objetivo de salvar a vida do pai, porque o criminoso também que estava batendo no pai, assaltando a casa e não estava achando dinheiro, e aí a criança foi lá e deu um porquinho de dinheiro para, pô, para de bater no meu pai, pega o meu dinheiro. E mesmo assim o criminoso jogou o porquinho da criança longe e executou o pai na frente do filho. Essa criança vai nascer revoltada. Isso que é a sensação de injustiça. Isso que é a sensação. E a gente tem que ter vários desses casos de forma sendo extrapolado na sociedade como um todo, repercutindo no Brasil inteiro para você criar a pressão necessária. E a pressão vai chegar. Porque a sensação de injustiça que o STF está fazendo no Brasil é gigantesca. E quanto mais países externos, como Estados Unidos, entre outros, começar a chancelar isso é perseguição, mais a temperatura interna no Brasil vai aumentar e mais a vaca vai pro brejo. E mais a população vai querer sangue, que o que é exatamente nesse momento é sangue. E vou falar, se rodasse um plebiscito hoje no Brasil para liberar a pena de morte, eu acho que não seria difícil aprovar não, tá? Essa é a minha humilde opinião. Até gostaria de saber, o que você acha? Você apoiaria esse tipo de pena ou não? Você apoia... Não coloca, quando você for comentário, não coloca a palavra... Começa com M. Coloca pena fatal. Você aprovaria uma pena fatal no Brasil? Comenta pra mim aqui. Mas, por favor, não comenta pena, porque senão vai punir o vídeo, beleza? Tu comenta pena fatal. Você apoiaria uma pena fatal no Brasil? Sim ou não? Vamos fazer um teste por aqui. Eu acho que hoje, pela temperatura, já aprovaria. Mas devia aprovar com 55%, 60%. Daqui um tempo, eu acho que vai aprovar com 70%, 80%. Porque a aprovação da operação militar já tá em 75%. E ainda não chegou no auge de tudo que está acontecendo no país. Vai vir mais coisa ainda. Ou seja, meus queridos, tá tudo sendo azeitado para acontecer uma virada de chave gigantesca em 26. E agora, com a delação desse braço direito, eu acho que
as coisas podem acelerar muito mais. Floriano, você quer que saia agora essa delação? Não, quero que saia ali para depois do primeiro trimestre. Tem que sair depois do mês 4, mês 5, bem na boca da eleição. Aí o povo não esquece. Dito isso, agora vamos começar com o pé direito, que eu vou te explicar a questão da delação e também tudo que vem pavimentando essa escorregada gigante do governo Lula, que na minha cabeça, eu vou repetir o que eu falei já no outro vídeo, eu não sei se é uma estratégia internacional, não sei se é uma estratégia muito magnífica interna ou se é apenas graça divina. Eu acho que, obviamente, a graça divina sempre tá ali pavimentando, ajudando, mas a composição do que tá acontecendo agora é realmente fantástico, fantástico. Dito isso, vamos começar com o pé direito, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos começar. Caso você ainda não esteja no meu grupo do WhatsApp, onde eu te mando todos os vídeos, mando áudio exclusivo e quando sair alguma notícia bombástica, eu compartilho lá imediatamente e faço um comentário e áudio para você ficar sempre atualizado, isso tudo de forma gratuita. E também você deixa de ser refém dessa plataforma que é o YouTube. Por quê? O YouTube só divulga quando ele quer. Eu tô te convidando a não depender mais dessa plataforma. Tô te convidando para você ser independente e se informar, mesmo que talvez em algum momento o nosso Xandex decida que essa plataforma não possa mais informar os meus vídeos ou bloqueie meu canal, a gente ainda vai ter uma linha de contato. Então entra, o link tá aqui na descrição, você pode ler o QR Code também e também está fixado no primeiro comentário. E também vou te convidar aqui para aprender a investir em dólar. Nesse e-book eu vou te ensinar a pegar o seu real, converter para dólar na melhor taxa possível, depois pegar esse dólar e investir em ativos americanos e ativos internacionais, para você começar a desenvolver uma segurança financeira internacional. O meu conselho é: adquira dólares, mas não deixe guardado embaixo do seu colchão que você vai perder para a inflação. Coloque investido em investimentos extremamente seguros e aqui nesse e-book eu te ensino a fazer exatamente isso. Por apenas R$ 49,90 você vai ter acesso à plataforma que é a plataforma do e-book, essa plataforma vai ser atualizada de forma gratuita para você e também você vai receber videoaulas. Depois que as videoaulas estiverem disponíveis, esse preço vai subir exponencialmente e o pessoal que já comprou eu vou liberar, eu estou segurando para o máximo de pessoas comprarem no preço mais barato antes que eu adicione e fique mais caro. Então, faça o seu papel e adquire o quanto antes, você também ajuda o meu trabalho aqui, meu humilde trabalho. Dito isso, vamos começar com o pé direito, meus queridos. Preste atenção nessas falas aqui, que é basicamente rasgando o verbo e quebrando completamente o argumento falacioso desse defensor do Lula. Preste atenção. Mas fazendo uma pequena correção na fala do ministro, José Eduardo Cardoso, não foi o governo Lula que começou essa investigação, foi uma denúncia da revista, do jornal Metrópolis, aí sim a coisa acaba aparecendo e aí o governo não pode recusar porque a coisa ficou pública. Eu quero dizer que isso não isenta nenhum governo ter investigado o caso antes. Não é esse o ponto. Agora, bravejar que é o governo Lula que faz investigações, tudo mais, como fez do Petrolão, do Mensalão, não é verdade. O que acontece é que quando é descoberto e exposto e tem jornais, revistas ou a própria Polícia Federal faz a denúncia e mostra o que está acontecendo, aí se mostra, não, nós investigamos, nós investigamos. Mas o fato é que o governo Lula é atingido porque é esperado no governo Lula esse tipo de coisa. Nós somos Mensalão, Petrolão, agora tem o INSSão aí, o aposentadão e tal. Todo o governo é marcado por grandes, mas grandes casos de corrupção, não é pequeno. E esse é mais cruel porque foi diretamente em pessoas muito simples. Aliás, toda a agricultura familiar que o PT tanto defende foi o mais atingido de todos, os aposentados mais atingidos de todos. Então o que a gente observa nesse governo é essa postura. Pior, aí eu acho que é o pior de tudo, é a CPMI do INSS. Ela tem uma tropa de choque do PT, com o PSOL, com o PCdoB, para não requerer, derrubar todos os requerimentos de convocação, para derrubar todo mundo. E comemoram, isso que é mais incrível. Então, Paulo Pimenta, Rogério Correia, quem mais lá, o Rodolfo, todo mundo comemorando que conseguiram não convocar alguém para poder fazer a cariação, para fazer perguntas, para poder fazer a investigação. Veja como o PT está blindando a investigação. E ainda habeas corpus, assim, dados a rodo. Assim, simplesmente não consegue investigar. Arduamente consegue fazer investigações, ainda bem que o relator é muito bom, está fazendo todo um desenho. O relator tem que elogiar novamente, o relator do INSS é o melhor que poderia, ele é muito bom. Ele tem experiência nisso para poder expor o que está acontecendo nessa CPI. Mas o fato de a bancada do PT querer de qualquer forma que ninguém seja convocado, derrubar todo mundo, comemorar habeas corpus, que não consegue entregar, mostra a que eles estão. Para quê? Qual que é o objetivo deles? O objetivo deles é não fazer com que esse escândalo fique claro quem são as pessoas envolvidas. Aliás, o relator falou claramente o dia que se conseguirem todos os depoimentos, a República cai. Se a República cai, e agora estamos chegando, né, proclamação da República dia 15, o que significa isso? Significa que a coisa se entranhou em tanto do poder
que está todo mundo comprometido? Será que é por isso que o PT quer blindar de qualquer forma, para que as informações não venham, que ninguém possa saber o que está acontecendo? Eu considero esse escândalo o pior de todos, até pior que o Petrolão com o Mensalão, porque ele foi direto em pessoas incapazes, pessoas que tinham vulnerabilidade, pessoas que não conseguiam atender um celular e foram fazer. Olha, viu o depoimento do dia? Eles fazem. Tem uma frase final que ele vai falar agora que eu gostaria que você prestasse atenção exatamente nessa frase. Presta atenção. Faziam biometria até de foto 3x4 para poder ressuscitar gente e poder desviar o dinheiro do INSS. É de uma crueldade inacreditável. E vai atingir o Lula, não tem dúvida que vai atingir o Lula. É só investigar profundamente que a coisa vai chegar em todo o esquema dos sindicatos. Tem uma parte que eu não era no final, ele deve ter falado mais no meio, que ele fala exatamente o seguinte, que isso é esperado do governo Lula e por isso que ele vai ser muito afetado. Isso é esperado do governo Lula, que reforça a minha tese que eu já falei pra vocês. A corrupção e o governo Lula são muito associados na cabeça do povo brasileiro. Enquanto eles tentam associar o Bolsonaro à corrupção e não tem sucesso, o Lula, a associação já é automática. Perfeito? Agora, segura essa aqui, ó, pra você entender o nível da barbaridade. Ministro Flávio Dino deu uma decisão autorizando a esposa de um traficante a participar. Flavinho foi um indivíduo que entrou no Complexo da Maré sem forte guarda armada, sem troca de tiro, sem nada. Esse foi o Flávio Dino, tá? Só pra reforçar. De um concurso para delegado em Santa Catarina. Imaginem vocês essa cena. Uma moça que é casada com um traficante, dorme de conchinha todas as noites com ele e que de repente, no domingo, fica ali recebendo pro churrasco os amigos do seu marido, faz um churrasquinho, toma uma cerveja e ficam falando sobre os crimes que eles vão cometer. Depois ela, delegada, tem que sair à rua para ir combater os amigos do seu marido. Faz algum sentido para vocês? Olha, essas decisões deixam claro quem é que está do lado do crime e quem é que está do lado da população brasileira. Porque depois daquela operação no Rio de Janeiro, que eliminou 117 vagabundos, a população se manifestou dando total e irrestrito apoio à polícia. E esses ataques que estão acontecendo agora contra o deputado Guilherme Derrite, que está relatando o projeto que aumenta a pena, que acaba com moleza para vagabundo faccionado de organização criminosa, ele está sendo atacado por quê? Por que vocês acham? Quem é que está contra o crime é quem está ali querendo aumentar a pena para marginal ou quem está autorizando. Isso aqui é desgaste. Isso aqui tá fazendo certíssimo. Isso aqui é desgaste. Estão desgastando cada vez mais. Mas ainda falta muita política pública. E a gente tem que entender que a sensação de não punição é o que pavimenta, é o que ancora toda a criminalidade, todos os fatos que são mal feitos no Brasil, que prejudicam a sociedade, como isso aqui, ó. Presta atenção nesse vídeo que eu achei sensacional. Tem um animal aqui, um inguino, pegou e pichou. Aí capturaram esse inguino, esses dois malandros aí, esse animal sem rabo. Eles picharam o posto. Ó. Nossas câmeras de segurança pegaram, identificaram. A guarda municipal foi buscar em casa, latinha de tinta, rolinho, agora eles vão arrumar o que eles fizeram. Eles que compraram a lata de tinta e um rolinho certinho. Mas tá certo. Pessoal, dá uma olhadinha. Tá errado, na real. Tá errado. Porque estão fazendo esses indivíduos só limparem esse. O ideal deveria ser passar uma lei pro indivíduo que fizer isso, ele ter que limpar 500% do que ele sujou. Como assim? 5 vezes mais. Por quê? Você cria uma punição e ele vai limpar também dos amiguinhos que não forem pegos. Ou seja, beleza, você pegou e fez isso? Ok. Você não vai ser preso, mas você vai ter que limpar. Não quero limpar, tu vai ser preso então. Fica lá 6 meses na cadeia. Pronto. Qual que você prefere? Ah, prefiro limpar. Então tá bom, então você vai ter que trabalhar pra gente 1 semana, 2 semanas, 1 mês, limpando pichação, até totalizar 5 vezes a área que você pichou. E aí você pega, faz um quadradinho, pá, e bota esse cara pra limpar. Em pouco tempo, você consegue limpar a cidade inteira. E também você desmotiva. Você poderia colocar até uma camisa vexatória desse cara quando ele estiver trabalhando. Escrito, sou um animal que atrapalha a vida em sociedade. Sou um animal que não sei viver em sociedade. É um animal racional, você tira para racional, porque ele não é um animal racional, já que fez uma idiotice dessa. E aí você vai divulgando. Aí quando o pessoal passar de carro buzinar, olha só que interessante. Tem que humilhar o cara, porque dessa forma você o quê? Desestimula a refazer. Só que ninguém quer fazer essa porcaria, olha, mas é a vergonha. O prefeito tem que ficar caçando um cara desse, entendeu? E aí isso aqui só foi possível ser feito porque foi uma cidade pequena. Se fosse uma cidade grande não conseguia, tem que pegar no ato. Mas quando pegar no ato tem que ter lei para colocar esse cara para ser obrigado a trabalhar. Você foi pego, beleza, você vai ter que trabalhar todo final de semana pra limpar, porque talvez o cara tenha um trabalho formal, também não quero estragar a vida do cara toda também.
bota esse cara pra trabalhar todo final de semana limpando parede. Não quer? Vai preso. Acabou. Não tem outro, ou paga uma multa gigantesca, cobra 20 mil reais. É isso, com 20 mil reais, você vai lá e contrata alguém pra limpar. Porque, pô, a sociedade fica horrível com esse negócio de pichação. Se fosse grafite, com autorização, arte, podemos, tudo bem. Mas o negócio, umas letras retardadas dessa, é complicado demais, é complicado demais. Aí só deixa o negócio sujo. Enquanto isso, eu vou mostrar mais um negócio que eu achei interessante, que foi isso aqui. Olha como que é bizarro as coisas, olha só. Isso aqui aconteceu em São Paulo, tá? A gente sobrevoa essa região, a Francisco Bueno, no Tatuapé, altura do número 73, essa casa mais destruída. William Santos é quem comanda esse drone e nos traz essas imagens. O que aconteceu foi o seguinte, um cara alugou uma casa, e aí atrás, esse gênio, ele fez um estoque de fogos de artifício. Aí pegou fogo, explodiu tudo, explodiu casa, ele mesmo faleceu. Isso aqui é muito triste, meus queridos, é muito triste, mas isso aqui é um acidente. Isso aqui é um acidente. Sabe qual que é o problema desse tipo de evento? É que você pega um acidente que não tem o que fazer. Aí vai ter alguém querendo criar lei pra fazer isso. Como assim? Ah, não, agora vai ter que ter uma regulação pra verificar se não tem fogos em todas as casas do Brasil. Não, foi um acidente, isso não é recorrente. Não tem muito o que fazer, não tem o que evitar. Não tem o que evitar nisso aqui. Se fosse recorrente, você tem que evitar, você vai ter que gastar. Mas não é recorrente. Tem que punir, pegar o espólio do cara que faleceu, deteriorar, pegar todo o dinheiro desse cara, pegar e distribuir para as famílias em volta aí, porque se prejudicaram, e é isso. É um acidente, não tem muito o que fazer, entendeu? Porque o ruim desse tipo de evento é que tem muito político mal intencionado que vai utilizar esse tipo de evento para criar regulação, para criar obrigação. Agora, quando você for alugar uma casa, você tem que pegar e ser revisionado, aí vai ter que vir uma pessoa, entendeu? Tô dando uma ideia alucinada aqui. Mas esse tipo de evento, normalmente os políticos usam para inventar algum troço. Eu espero que não seja utilizado, não vi até agora, mas a gente tem que salientar. Tem eventos que você pode utilizar para criar legislação. Por exemplo, o cara pegou aqueles indivíduos, por exemplo, esse vídeo aqui mesmo, tá? Esse vídeo que eu mostrei pra vocês. Você percebe que toda hora que aparece a cara do indivíduo, aparece assim, embaçado. Por quê? Por que aparece? Ah, menor de idade? Talvez, beleza. Sendo menor de idade, até concordo em embaçar, porque, pô, o cara pichou, ele não é um cara tão fatal assim. Mas um maior de idade que rouba, eu acho que tem que poder mostrar a cara dele. Por que não tem legislação pra mostrar a cara dele? Por que a Havan teve que pagar 30 milhões por mostrar a cara de ladrão, de bandido que torna as coisas mais caras? Porque tudo que é roubado na van, ele vai repassar pros outros produtos que ficaram. Ou seja, você paga mais caro por causa de bandido. Por que não pode mostrar a cara de bandido? E aí, por quê? É lamentável, é lamentável. Mas vamos seguir aqui, ó. Presta atenção nessa pesquisa que já pavimenta tudo que eu falei pra vocês de opinião pública. A violência virou a maior preocupação do brasileiro e desde julho só aumenta. No fim de 2024, era a economia que ocupava esse lugar. Agora o alerta mudou. É o que aponta uma pesquisa da Quest. No auge da Lava Jato... Eu vou voltar essa parte, porque tem uma parte que ela não vai comentar aqui e eu acho muito importante. Calma aí. Os brasileiros diziam em pesquisa que a maior preocupação deles era com a... Ó, vou voltar aqui. Deixa eu soltar. Não nesse aqui não. Eita, calma aí. A corrupção. Em 2022, depois da... Essa parte aqui. Lugar. Agora... Ó, vou dar um zoom aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Isso aqui é 100%, então tem que sair de algum lugar. Você percebe que aumentou muito a violência. Saiu da onde? Você aumentou a preocupação de violência, tem que sair de algum lugar. Alguém deve ter começado a preocupar mais com violência do que outras coisas, tá bom? A gente vê pra cá que o que caiu foi a linha vermelha. A linha vermelha era preocupações sociais. Ou seja, o cara deixou de ter preocupação social, que é uma pauta do Lula, e foi para ter preocupação com segurança. Também caiu preocupação com a economia e foi para a segurança. A preocupação com a economia caiu bastante, por quê? Principalmente por causa da queda do dólar, perfeito? E também tivemos, eu acho que uma queda em corrupção não caiu, ou seja, corrupção aumentou ainda, se você olhar no corrupção aumentou, e educação também aumentou, ou seja, só caiu de economia e também caiu de problemas sociais. Esses dois caíram para aumentar aqui. Então foi um golpe, tá sendo um golpe muito duro pro Lula, tá? Tá sendo um golpe muito duro. Agora vamos dar sequência aqui. O alerta mudou. É o que aponta uma pesquisa da Quest. No auge da Lava Jato, os brasileiros diziam em pesquisa que a maior preocupação deles era com a corrupção. Em 2022, depois da pandemia, a preocupação dos brasileiros acabou sendo a saúde pública. E no auge da eleição de 22, a gente viu a fome e a economia voltarem a aparecer ali relevantes na cabeça dos brasileiros. Fome e economia em 2022. Quem foi eleito? Lula. Faz sentido. Lula foi o cara que zerou a fome, na teoria. Ou seja, faz sentido essa conexão. Agora, violência, vai eleger quem? Não vai ser o Lula. A gente está chegando, terminando 2025, chegando em 2026, com um nível de preocupação com violência que é histórico. Agora, depois da operação que a gente viu no Rio de Janeiro,
esse tema ganhou espaço na opinião pública. Mas isso vai ser esquecido. Se não tiver ninguém temperando, vai ser esquecido. Isso é um fato. A pesquisa feita 9 dias depois Lembrando, isso aqui é Quest. Quest é Team Lula. Quest sempre puxa saco pro Lula. A operação das polícias do Rio nos complexos do Alemão e da Penha também perguntou se as pessoas se sentem seguras ao andar pela própria cidade. 6 em cada 10 brasileiros disseram que não se sentem seguros. Nas grandes cidades, o temor é ainda maior, mesmo quando não existe uma ameaça visível. O estudo também comparou as regiões. No Sudeste e no Nordeste, a sensação de segurança é menor. Um dos dados mais interessantes da pesquisa é a percepção de que o morador do Sudeste e o morador do Nordeste têm níveis parecidos, né, de preocupação em andar na rua, em ser assaltado, em sofrer qualquer tipo de violência. O Sul do Brasil e o Centro-Oeste são uma exceção nesse caso, o que mostra que não é só o nível de renda que explica esse processo. Outro dado aproxima lugares muito diferentes. A porcentagem de quem conhece alguém que teve a casa ou o comércio roubados é a mesma nas cidades pequenas e nas metrópoles. 56% nos municípios com até 20 mil habitantes e os mesmos 56% naqueles com mais de 500 mil moradores. A Tainã mora na pequena ilha de Itamaracá, a 40 quilômetros do Recife. Minha casa já foi roubada umas 3 vezes. São casos que mexem com toda a população. Sabe, paralisa realmente toda uma população. A violência virou a maior preocupação. Isso aqui é bizarro. Aí a população tem que ir pra cima. Vai pra cima? Não sei. Mas agora, ó, tá chegando nos políticos, cada vez mais próximo dos políticos, presta atenção. Secretário de Estado, assessores parlamentares, um delegado da Polícia Federal e diversos agentes de segurança. O ex-deputado estadual, acusado de ser um dos líderes do braço político do Comando Vermelho, é Tiago Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como TH Joias. Ele e outras 14 pessoas foram denunciadas pelo MPF por uma série de crimes, como organização criminosa, tráfico de drogas e tráfico internacional de armas de fogo. A denúncia traz detalhes inéditos da investigação e novas revelações da proximidade de TH Joias com o crime organizado. Logo depois de tomar posse como deputado na Assembleia Legislativa, no ano passado, o político começou a pensar em nomes para cargos públicos. Nessa conversa com um assessor, TH Joias escreveu: "Vê se o Celso quer nomear alguém dele. Podemos nomear a filha dele, Vanessa, como diretora de uma UPA na Vintém." O Ministério Público Federal concluiu que Celso é o traficante Celcinho da Vila Vintém, um dos fundadores da facção criminosa Amigos dos Amigos. A denúncia também aponta que as ligações mais fortes de TH era com o Comando Vermelho e que o político mantinha contato com Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, acusado de ser um dos chefes do tráfico no Complexo do Alemão. Os investigadores afirmam que um dos papéis do ex-deputado era fornecer bloqueadores de sinais para o tráfico derrubar os drones da polícia. Nessa troca de mensagens com o traficante Gabriel Dias de Oliveira, o índio do lixão, TH pergunta se Pezão viu o drone derrubado pelo ex-deputado num condomínio. Índio responde claro e cita que o chefe do tráfico está rindo à beça. TH Joias oferece o bloqueador para os traficantes, 750 mil, o mais barato, mas não vende para qualquer um. É ilegal. A denúncia do Ministério Público Federal destaca que, além de vender bloqueadores... Ou seja, era um cara que estava trabalhando para o tráfico dentro do sistema político brasileiro. Aí eu te pergunto, até onde vai isso? Até onde vai esse fio se você for continuar? Será que chega até o judiciário? É uma pergunta boa, não é mesmo? Agora presta atenção que tá acabando a esperança. Ó, pegamos criminalidade aumentando, político envolvido, Lula tem essa questão do INSS. Agora presta atenção nessa parte aqui, ó. Temos mais uma parte interessante. Vou até reiniciar para ver se vai começar do início. Ó, mais uma parte interessante, presta atenção. Não quer ficar por aí. O Brasil quer que todas as tarifas adicionais, aqueles 10% de todos os produtos sejam derrubadas. Então, que volte aquela configuração de 10% que reinava ali antes de agosto desse ano, e quer também discutir, ouvi isso ontem de um assessor de Mauro Vieira, quer sim discutir sanções, quer dizer, vistos que foram
retirados de autoridades brasileiras, a própria Lei Magnitsky. Essa será uma discussão talvez mais truncada, mas que o governo ainda quer fazer. Neste momento, tudo indica que a retirada dessas tarifas ajuda... Deve estar usando alguma coisa esse povo. Os produtos que são consumidos nos Estados Unidos. É claro, ajuda produtores... Ajuda os Estados Unidos, mas não ajuda o Brasil. Eles estão consumindo alguma coisa. Eles querem lutar para derrubar as sanções. Não conseguiu derrubar a taxação. Esquece, não vai conseguir. Segue aqui agora, ó. Presta atenção no que ele vai falar agora aqui, ó. Muita gente demorou um tempo para entender o que exatamente aquele decreto queria dizer. Donald Trump estava voando no Air Force One e aí ele conversou com os jornalistas que estavam a bordo e disse que, de fato, retirou a tarifa de 10% de cerca de 200 alimentos, porque reconheceu que o preço do café e outros alimentos tinha aumentado. Aí ele fala, a gente sabia que isso podia acontecer. A pergunta do jornalista até foi meio provocativa, disse, você está fazendo isso por uma questão de pressão inflacionária, está reconhecendo que a inflação está alta? E Donald Trump disse, não, a gente sempre reconheceu que as tarifas poderiam aumentar o valor de alguns produtos, mas a inflação continua mínima, a gente viu aumento no café e outros produtos e por isso estamos agindo. Mas ele garante que com essa decisão os preços vão cair imediatamente. Se realmente cair, que deve cair um pouco já, vai tirar a pressão e vai piorar ainda mais a situação para o Brasil. Esse é o grande fato, tá? Mas agora presta atenção nessas colocações aqui, ó. Vou ter que iniciar aqui para ficar começando no início. Presta atenção. Em meio às 20 mil páginas de e-mails de Epstein, aparecem os nomes de Lula. Olha isso aqui. Isso aqui eu gostaria que você reparasse a frase do final que ele vai falar. Que essa aqui é a questão de colocar o nome do Bolsonaro e do Lula nos e-mails. O nome do Lula é citado de forma muito mais complexa do Bolsonaro. Mas presta atenção no final que ele vai falar sobre cultivar o poder. Lula e Bolsonaro. O financista estava trocando e-mails com alguém que não foi identificado e escreveu: Chomsky me ligou com Lula, da prisão. Que mundo! Foi no dia 21 de setembro de 2018, quando, de fato, o filósofo americano Noam Chomsky, amigo de Epstein, estava visitando o presidente Lula em Curitiba. Não há mais nada sobre o teor dessa conversa. Procurado em nota, o Palácio do Planalto afirmou que a ligação telefônica nunca aconteceu. No mesmo dia, em outro e-mail, Epstein escreve a seguinte frase: Bolsonaro, the real deal, que poderia ser traduzido livremente como Bolsonaro, o cara. Também não há como saber de onde veio isso, não há nenhuma explicação, nenhum contexto. Epstein era um camaleão, não tinha ideologia nem preferência política clara, navegava em todas as áreas, esquerda, direita, centro. Noam Chomsky é um dos líderes intelectuais da esquerda nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Epstein era amigo de Donald Trump. O que Epstein fazia era cultivar o poder, seja de onde vier. Era cultivar o poder. Nós tentamos contato com a defesa de Jair Bolsonaro, mas não tivemos... Aí não teve resposta, mas isso nem é relevante. O ponto é cultivar o poder, e tem muita gente que cultiva o poder. Sabe quem cultiva o poder no Brasil? O Centrão. O Centrão não tem ideologia, ele cultiva o poder. E cultivar o poder é você estar do lado do mais poderoso, que tende à opinião pública, capital político, que é daí que vem o poder no Brasil, principalmente. Ou seja, dito isso... Se a gente olhar a movimentação de quem cultiva o poder, a direita está muito forte. Isso é uma pavimentação muito relevante. E agora, vamos para o ponto central desse vídeo. Presta atenção nessas colocações aqui. Uma investigação da Polícia Federal contra um esquema de desvio de verbas da educação em municípios do interior de Já entramos agora para se aproximar do filho do Lula, tá? De São Paulo, mostra que Khalil Bittar usou uma viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin à China para promover a sua influência no governo federal. Bittar é ex-sócio do filho do presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha. Ele foi alvo da polícia... Entenda o seguinte, aquele caso da ex-nora é outro filho, esse aqui é outro filho, já tem dois filhos se aproximando. Qual que é a melhor forma de você associar um indivíduo ao crime se você não ir diretamente a ele? A família dele, certo? É o que mais você consegue fazer. Federal temos irmão do Lula, agora dois filhos. Participação nesse esquema de desvio de verbas na educação. Bittar é acusado de receber R$210 mil em mesadas do empresário André Mariano para defender interesses privados em órgãos públicos. Segundo a PF, Mariano coordenava um esquema de pagamentos de propina a servidores públicos e lobistas que ajudavam a vencer licitações em 4 cidades do interior de São Paulo. Esse esquema contava com um núcleo de influência do qual Khalil Bittar participava
e cuja função era captar verbas com o governo federal para viabilizar a abertura de editais e pregões. Na decisão judicial que autorizou a operação da PF, a juíza Raquel Coelho Dal Rio Silveira aponta que Bittar aparece em fotos da comitiva brasileira durante uma viagem do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a Pequim, capital da China. As imagens teriam sido enviadas pelo empresário para sustentar o seu acesso a autoridades. Ao Metrópolis, a assessoria do vice-presidente disse que a viagem foi realizada sem a presença de nenhum empresário na sua comitiva e que aqueles que estiveram presentes na visita não foram convidados pessoalmente por Geraldo Alckmin. Calil começou a trabalhar com Mariana em 2021 e foi peça-chave para a ampliação do esquema após o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. A partir disso, segundo o documento da Justiça, o empresário passa a apostar abertamente na maior influência de Calil em novos ministérios, no MEC e em estados do PT. Ou seja, estados do PT. Chegamos ao PT, isso aqui deve aquecer ainda mais em 26. Só que obviamente que não tá gerando repercussão, porque não vai gerar repercussão enquanto o governo estiver tocando bem a mídia. Só que o Centrão tá começando a distanciar, e um dos indivíduos que mais comanda a mídia no Brasil é o Centrão. Então a gente deve imaginar a mídia mudando de lado em breve, tanto que não, e algumas notícias estão saindo. Agora presta atenção nisso aqui, ó, que isso aqui é a cereja do bolo. Presidente da CPMI do INSS confirma negociação de delação com Camizotti. Camizotti é peça central de todo o esquema do INSS. Você acha que esse cara vai entregar quem nessa delação? Você acha que ele vai entregar o Bolsonaro? Você acha que ele vai entregar o Eduardo Bolsonaro? Você acha que vai entregar o Tarcísio, o Derrite? Vai entregar quem isso aqui? Vai ser só gente associada ao Lula. Isso aqui, quando acontecer, quando sair essa delação, que vai sair, ou vai ser ele ou vai ser o Careca do INSS. Dois indivíduos que sabem muito. O Careca, segundo o delator, transacionou bilhões, distribuiu bilhões. O Camizotti a mesma coisa. E vai ter um momento que eles vão colocar um pra correr atrás do outro, no sentido de, ó, tô negociando com o Careca, você vai querer? Ó, tô negociando um Camizotti, Careca, você vai querer? Entendeu? Vai negociar os dois assim, e aí até que um vai abrir mão e vai querer fechar o acordo primeiro do que o outro para conseguir ter mais benefício. Essa é a realidade. Essa é a grandíssima realidade do que aconteceu, tá? Essa é a grandíssima realidade. Dito isso, gostaria de convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal, lembra de ativar o sininho também e de compartilhar esse vídeo. E caso você ainda não esteja investindo em dólar, fica o meu convite, o link tá na descrição e também fixado no primeiro comentário para você não depender do governo brasileiro. Você vai aprender a converter do real para dólar e do dólar para investimentos americanos e investimentos internacionais. Um abraço e até o próximo vídeo.